Olá pessoal, eu sou Sidney Bissoli, investidor do mercado de capitais, e hoje nós vamos conversar sobre os indicadores fundamentais de liquidez das empresas de incorporação imobiliária da B3. Para quem esse vídeo se destina? Para quem está comprado ou vendido nos papéis dessas empresas, ou para quem não está posicionado, mas tem curiosidade, quer saber se entra ou não nesse setor. Vamos lá? Então, qual vai ser a nossa agenda de hoje aqui? Eu vou conversar com vocês sobre 4 índices de liquidez: a liquidez corrente, a liquidez seca, geral e imediata. Em cada um desses índices eu vou mostrar para vocês como as empresas de incorporação imobiliária se encontram. Detalhe, nós não estamos falando aqui sobre liquidez de mercado, ou seja, não se trata de ver o quanto uma empresa é negociada ou não na bolsa de valores, se ela é muito negociada ou se ela é pouco negociada. Não é isso. A gente está falando aqui de liquidez de balanço. São índices fundamentalistas, tudo bem? A liquidez corrente nada mais é do que o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O ativo circulante é aquilo que a empresa tem ou vai receber nos próximos 365 dias, no próximo ano. E o passivo circulante são as obrigações ou dívidas daquela empresa no curto prazo, ou seja, nos próximos 365 dias ou no próximo ano. E nesse slide eu trago para vocês como cada uma dessas companhias de incorporação imobiliária se encontram em relação ao índice de liquidez corrente. Benjamin Graham, que foi o pai da análise fundamentalista, professor do Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, ele costumava dizer que as empresas deveriam ter um índice de liquidez corrente de pelo menos 1,5. Então a gente vê duas coisas aqui. A primeira é que tem algumas empresas que têm um índice de liquidez corrente bastante desconfortável, ou seja, elas não têm nem dinheiro para cobrir as obrigações e as dívidas dela de curto prazo. Eu colocaria aqui a PDG Realty, a Rossi Residencial e a Viver Incorporações. Não à toa, algumas dessas empresas estão em recuperação judicial. As demais, vocês podem ver que estão numa situação bastante confortável. Algumas têm um índice de liquidez corrente até mesmo exagerado, eu diria assim, né? Como é o caso da Plano em Plano, da Exetec, Incorporações Imobiliárias, da Mitre, da Lavi e da Direcional Engenharia. Algumas dessas empresas estão com uma liquidez elevada porque acabaram de captar muito dinheiro na bolsa de valores, abriram capital, ou seja, elas têm muito dinheiro para investir. O que, no caso da incorporação imobiliária, significa o quê? Significa comprar terrenos e lançar produtos residenciais ao mercado imobiliário. Outras, elas normalmente trabalham com índices de liquidez mais elevados mesmo, como é o caso da Exetec, por exemplo. Na liquidez seca, você subtrai do ativo circulante os estoques de curto prazo. Então, a liquidez seca é o ativo circulante menos os estoques de curto prazo dividido pelo passivo circulante, ou seja, mostra a capacidade de sobrevivência da empresa no curto prazo, excluindo os estoques que ela já possui. E estoques no mercado imobiliário significa o quê? Significa terrenos, empreendimentos que já foram lançados, que estão em construção ou que já foram entregues, mas não, unidades que ainda não foram vendidas, ou seja, estão no poder da companhia. E aí a gente vê basicamente o mesmo quadro: a Plano e Plano, a Mitre, a Lavi, Exetec, Melnick, que tem índices de liquidez seca maiores. Mas uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção é o seguinte: enquanto no slide anterior da liquidez corrente a gente via a Exetec aqui como a segunda companhia com maior índice de liquidez corrente, no caso da liquidez seca, a Exetec ela vai para quarto lugar e quem ocupa a segunda colocação é a Mitre.
Então, o que significa isso? Na comparação aqui entre EZTEC e Mitre, o que acontece? A EZTEC provavelmente tem um estoque que é muito maior do que o da Mitre. E aí, quando você subtrai o estoque do ativo circulante, o índice de liquidez seca da EZTEC cai muito mais do que o da Mitre. Então, isso é bom para a Mitre, obviamente, porque para a empresa não é muito negócio você ter um estoque grande, vamos dizer assim. Até mesmo porque se a unidade ela já foi entregue, a incorporadora ela tem que pagar os impostos, condomínios, enfim, as despesas da manutenção daquele imóvel. Ou seja, para a empresa de incorporação imobiliária ter um estoque elevado não é um bom negócio. A liquidez geral nada mais é do que a soma entre o ativo circulante e o ativo realizável de longo prazo, dividido pela soma entre o passivo circulante e o passivo não circulante. Ou seja, a liquidez geral ela mostra a capacidade de sobrevivência da companhia no curto e no longo prazo. Vocês veem aqui que as empresas costumam trabalhar com um índice de liquidez geral em torno de 1,5, e aí a gente tem algumas empresas que, mais uma vez, são os patinhos feios, né? Que é a Rossi, a Viver e a PDG Realty, e outras que estão trabalhando com um índice de liquidez muito elevado. E aí, nesse caso agora, a CR2 salta para a primeira posição, a EZTEC ela volta à segunda posição, que é a posição que ela ocupava quando a gente estava falando da liquidez corrente, e as demais empresas aqui que nós já estamos habituados um pouco a ver aparecendo nessas primeiras colocações, que são a Lavi, a Mitre, a Melnick e a Trisul também, que tem uma liquidez geral bastante elevada. A liquidez imediata são as disponibilidades da companhia dividido pelo passivo circulante. As disponibilidades são o caixa e equivalentes de caixa, mais as aplicações financeiras de curto prazo. Tudo isso dividido pelo passivo circulante. Então, é um indicador que foi meio que colocado em desuso pelos analistas fundamentalistas modernos, mas que com a pandemia ele voltou a ser olhado com lupa, vamos dizer assim, porque como em março, abril de 2020 do ano passado, muita coisa ficou fechada e a gente não tinha uma visão muito clara sobre o que ia acontecer nos próximos meses ou até mesmo nos próximos anos, alguns analistas se voltaram para esse indicador de liquidez imediata, porque ele mostra a capacidade de sobrevivência da empresa no curto prazo, ou seja, nos próximos 365 dias, sem que a empresa precise gerar receita necessariamente, né? Porque são recursos que já estão em caixa e que fazem parte das aplicações financeiras de curto prazo das empresas. Eu lembro, por exemplo, o André Rocha, que é colunista do Valor, do Valor Invest, ele fez uma análise mostrando as empresas de todos os setores com as maiores liquidez, os maiores índices de liquidez imediata, ou aquelas que tinham um índice de liquidez imediata maior do que 1, ou seja, que conseguiriam sobreviver num cenário totalmente catastrófico, no qual no próximo ano, nos próximos 365 dias, ela não gerasse receita nenhuma, ou seja, ela sobrevivesse só com base naquilo que ela já tem. Então esse é o índice de liquidez imediata. E como que as empresas se encontram, né? A gente não vê muita mudança, lógico, né? Tem a Viver, a PDG e a Rossi continuam sendo os patinhos feios aqui, né?
e aquelas empresas que estão com muitos recursos, né? Captaram muito dinheiro, seja por IPOs, que são as ofertas públicas iniciais, seja por follow-ons, como é o caso da EZTEC, por exemplo, né? Que já era uma empresa de capital aberto, mas ela fez um follow-on recente e nesse follow-on voltou a captar muito dinheiro no mercado de capitais. Então a gente vê que a Mitre é a empresa com a maior liquidez imediata, ou seja, tem muito caixa, né, para gastar mesmo, para investir, para comprar terreno, para lançar, enfim, né? E aí a gente tem a Lavi com índice de 3,1, a Exetec, a CR2, a Direcional Engenharia, a Melnick, a Plano e Plano, e depois a gente começa a ver uma situação mais próxima aqui nas demais, né? Que é o caso da Tenda, da Trisul, da JHSF, a Cirela, Tecnisa, a Even e assim por diante. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deem um like aqui no vídeo para eu poder comprar o leitinho das crianças. Se cuidem e até a próxima.